eu tenho pena dessa geração presente. Porque eu digo assim, meu Deus, eu aceitei Jesus, né, 41 anos atrás, e eu vi coisas que essa geração nunca viu. Uma delas foi Júlio, na cidade de Açu, que era possesso endemoniado, amarrado com correntes. Na época, pastor Manuel Barbosa, de saudosa memória, irmã Elisama, eram os meus pastores na Assembleia de Deus em Açu. E Deus fez uma coisa linda comigo. Logo que eu aceitei Jesus como meu salvador na Maísa, morava aqui em Mossoró, mas nova convertida, o Senhor me levou para Açu. E eu digo que o Senhor me levou para Açu porque Deus tinha um processo, né, de amadurecimento comigo naquele lugar. E eu tive o privilégio de conhecer a irmã Elisama, esposa do pastor Manuel Barbosa, irmã Elisama Barbosa. E era uma mulher de Deus, uma mulher de vida com Deus, uma mulher de oração. Era uma mulher de busca. Eu aprendi muito com aquela serva de Deus. Uhum. E uma coisa que impactou a cidade de Açu foi exatamente a libertação de Júlio. Endemoniado, amarrado no fundo do quintal, feito um bicho, com correntes. Pastor Manuel Barbosa vai lá, né? A família começa a insistir que o pastor vai lá, o pastor vai lá, faz uma oração, manda soltar ele das correntes, leva ele para morar dentro da sua própria casa, endemoniado. Eu vi Júlio ainda em processo de libertação. Era comum ele estar falando com você e de repente ele começava a dizer palavrão, devagarzinho. Já indo para a igreja, mas indo palavrão. Você já via que ainda era resquícios de manifestações. E foi assim algo assustador, porque ninguém chegava perto de Júlio. Demoniado há anos, amarrado, como se fosse... o povo tinha um diagnóstico que era loucura, mas não era demônio, certo? Eu vivi coisas, né, de maridos e pais que naquela época ser crente é como eu digo hoje, não era, hoje em dia a celebridade quer ganhar mais título, diz que são evangélica. Naquela época não, você queria ficar fichado, mal visto, e dissesse que era crente. E eu me lembro que houve um caso assim que para mim foi tremendo. Uma irmã, o marido dela não queria nem ouvir falar de crente, proibia ela de cantar hino, de ler Bíblia, ela não podia manifestar nada da sua fé dentro de casa. E ele não aceitava que ela fosse para o culto. E ele bebia muito, e era um homem muito violento. E uma certa noite ela foi para o culto. E ele parece-me que tinha ido para casa de um parente, mas resolveu voltar antes da hora do culto terminar. E ela não estava esperando isso. Não estava no script dela. Uhum. E quando ele chega em casa, que vê que ela não está, ele vai para a Assembleia de Deus em Açu, lá na Avenida Senador João Câmara, que até hoje não é lá. E ele vai com a peixeira, brilhava, reluzia, que era uma coisa tremenda, a lâmina daquela faca peixeira. E o pastor Manuel Barbosa estava dirigindo, já estávamos perto do final do culto. Eu disse, irmãos, vamos levantar a igreja em oração, nós vamos encerrar o nosso culto, eu quero convidar a irmã fulana, porque fomos informados que o marido dela está aí fora, está muito alterado, está armado, e nós vamos interceder por ela. E quando ele levanta a igreja, ela começou logo a chorar no banco da interceder por ela. E quando ele levanta a igreja, ela começou logo a chorar no banco das senhoras, eu estava bem próxima a ela caiu logo no pranto e chorou toda tremendo, porque ela sabia o marido que ela tinha em casa. E ele faz a oração, e o pastor Manuel Barbosa fez uma coisa assim que eu achei linda. Ele verdadeiramente foi um pastor. Ele vai pra frente, os irmãos já tudo ali perto, ele diz, irmão, me aguardem aí na porta. E ele é o primeiro. Na hora que ele abre a porta, o marido dela levanta a faca. Quando o marido dela levanta a faca, ele diz, Satanás, em nome de Jesus, tu estás amarrado. E o homem ficou lá, com a faca. Parecia um boneco de cera. Travou. Ficou lá paralisado com a faca. Ele passou todo mundo, depois de todo mundo passar, ele colocou a mão em cima da cabeça daquele homem e disse, em nome de Jesus, caia por terra todo levando. O nome, Eu fui uma, que quando passei pelo homem, eu era nova convertida, então eu cheguei na igreja com muita sede de aprender, de conhecer, que é isso que a gente às vezes não vê. Os novos convertidos de hoje, vou aqui abrir um parênteses. Os novos convertidos não embarcam na onda do oba-oba. Você não foi crente para ter simplesmente uma galerinha para depois do culto. Uma galerinha para comer pizza, isso é raso demais, é pouco. Queira ser crente para você ver extraordinário de Deus na sua vida. Não embarque na onda do povo, não. Queira ver o extraordinário de Deus na sua vida. E eu era nova convertida, mas era uma nova convertida curiosa, que queria ver. Eu fui uma quando passei pelo homem, que eu vi o homem, eu nunca tinha visto aquilo. Um travado, parado. Até a expressão facial dele ficou, meu amigo. Parecia um boneco de cera, igual aqueles que a gente vê lá em Gramado. Uhum. E eu, quando fui passando, eu fui que eu dei uma cutucada nele. Será que cutucou? Cutuquei ele, porque eu fiquei assim, maravilhada com aquilo. Eu digo, fui na barriga dele pra ver se ele fazia alguma coisa. E parou? Parado. O homem não esboçou nada. A senhora ainda foi não cutucar mexeu. O demônio pra ver se o demônio... Eu fui lá e fiz isso. Eu, nova convertida, eu queria ver assim, se ele tinha alguma reação. Ele estava simplesmente... É tanto que quando o pastor Manuel Barbosa botou a mão sobre a cabeça dele e repreendeu o mal, ele tornou... O que foi? O pastor Manuel Barbosa tomou a faca dele. Disse, amigo, vá pra casa, sua esposa está ali fora. Deus te abençoe.
E ele saiu com ela assim, como quem estava assim, anestesiado, abobaiado. E pastor Manuel Barbosa pegou a faca, entregou lá para um obreiro. E ela saiu pegando na mãozinha dele, ele andando assim, como quem estava meio drogado, dopado, né? Como quem estava meio que grog. A descarga naquele dia foi fatal, viu? Não matou não, mas gerou vida.